Oi, gente. Sou a Fernanda, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica, aqui do Polo do Paraná. Fiz graduação na UFPR e hoje trabalho na Rede Panvel aqui em Curitiba. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela e eu sou mestranda do PPG Asfar da URG. Oi, gente. Eu me chamo Maiara. Eu faço mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica na UFSC. Por que de dados secundários? Cada uma de nós, em algum momento dos nossos projetos de pesquisa, iremos trabalhar com dados secundários, e por isso decidimos relacioná-los com a ética. Segundo Souto, 2011, o assunto é de difícil conclusão e que possui pouca discussão científica. Dados primários e secundários. Existem duas formas de se obter dados para uma pesquisa. Uma delas é quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador. Outra maneira é buscando em uma fonte onde já tem essas informações disponíveis. Quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador ou pela sua equipe, com a intenção de alcançar seus objetivos e que esses dados ainda não tenham sido analisados ou tratados, esses dados são chamados de dados primários. Quando os dados já são publicados, coletados, ordenados e às vezes já tenham até sido analisados e estão disponíveis para consulta, porém, que não foram coletados em prol da pesquisa em questão, esses dados se denominam como dados secundários. São alguns exemplos de dados secundários: base de dados do IBGE, do DataSUS, dados da ONU, da OMS, revistas, revisões, Sistema de Informação em Saúde, entre outros. A utilização de dados secundários é interessante, pois são dados que já estão prontos e disponíveis para análise, o que agiliza a pesquisa e economiza material e dinheiro que seriam gastos durante a coleta. A análise de dados provenientes de grandes bases e sistemas de dados do governo permite que seja possível realizar a análise de populações de países inteiros, o que muitas vezes seria bem mais difícil de analisar através de dados primários. Apesar de serem úteis, os dados secundários possuem limitações relacionadas a alguns aspectos, pois sempre se referem ao passado, sendo considerados dados retrospectivos, apresentam uma coleta e critérios não padronizados, além de o pesquisador não ter controle sobre a qualidade dos dados. Aqui fica o nosso primeiro questionamento. Dá para confiar na qualidade de um dado secundário? Na hora da obtenção dos dados, temos que levar em conta alguns critérios. Sempre temos que avaliar a qualidade da fonte que vamos obter os dados, como algumas especificações, como qual a metodologia foi utilizada, ela está de acordo com o objetivo, e também alguns possíveis erros, como na precisão dos dados, nos cálculos e também alguns vieses. E quanto à atualização, quantos dados foram coletados? Eles são recentes? São representativos? E também como objetivo, para que os dados foram coletados inicialmente. A segurança dos dados existentes nos sistemas de informação em saúde leva a uma questão mais ampla e complexa, pois questiona a organização dos sistemas de informação em saúde. Nesses sistemas, os dados de todos os indivíduos são registrados, na maior parte dos casos, sem seu consentimento. Em alguns países, como no Brasil, esses bancos de dados possuem acesso livre e online, que são justificados pela necessidade de se conhecer o perfil epidemiológico da população e, assim, traçar estratégias de saúde pautadas neste conhecimento. Analisando esta situação pelo ponto de vista ético, os sistemas de informação em saúde podem ferir vários princípios: consentimento informado, confidencialidade e autonomia do indivíduo. No Reino Unido, por exemplo, os usuários possuem autonomia para registrar ou não seus dados de saúde no sistema de informação e já deixam informado se autorizam ou não sua utilização em pesquisa. Vamos falar mais sobre ética em pesquisa. O que é confidencialidade e privacidade? A definição clássica de confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas pessoalmente, em confiança e a proteção contra sua revelação não autorizada.
Confidencialidade é considerada como sendo o dever de resguardar todas as informações que dizem respeito a uma pessoa. A confidencialidade é o dever que inclui a preservação das informações privadas e íntimas. Já a privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, envolvendo questões de anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. É a liberdade que o paciente tem de não ser observado sem autorização. Mas e por que a confidencialidade e a privacidade são tão importantes na pesquisa? O direito à privacidade da informação é cada vez mais relevante. A violação desta pode afetar diretamente a vida de qualquer indivíduo, gerando consequências práticas. A divulgação de dados de saúde pode, por exemplo, influenciar a percepção de terceiros sobre a expectativa de vida daquela pessoa, sobre a possibilidade de desenvolvimento de certas doenças ou incapacidades, ou sobre situações de paternidade ou de maternidade. Adicionalmente, informações sobre a existência de doenças graves, como, por exemplo, doenças crônico-degenerativas, doenças infecciosas, neoplásicas ou psiquiátricas, ou também sobre o uso de drogas ou medicamentos, ou sobre opções sexuais, podem gerar discriminação, com possíveis efeitos deletérios ao paciente, tanto no campo pessoal como no campo social. Um exemplo interessante para que possamos refletir sobre isso é o caso da base de dados da saúde da Islândia. Em dezembro de 1998, o governo da Islândia autorizou a empresa Decode Genetics a unificar todas as bases de dados sobre saúde e características pessoais de toda a população do país. Essas bases de dados acumulavam informações desde 1915. Em junho de 1999, teve início a constituição do banco de dados, consolidando todos os demais. Não foi pedido o consentimento informado das pessoas, pois as autoridades consideravam que era desnecessário, pois a empresa não teria acesso ao arquivo com o nome de cada indivíduo. Desta forma, o banco foi considerado como sendo composto por dados não identificáveis, o que justificaria plenamente a dispensa de autorização individual. A questão que foi levantada por muitos cidadãos e eticistas é a de que não só o nome identifica uma pessoa, todas as demais características poderão servir para identificar cada um dos habitantes em particular. Outro exemplo interessante é em relação à publicação de relatos de casos através do uso de dados secundários de sistemas de informações de hospitais e instituições de saúde. Um caso bastante conhecido é o caso do John Mooney, que foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento psicossexual e fez contribuições significativas e duradouras nesse sentido. Foi um dos pioneiros em utilizar a expressão identidade de gênero para designar o sentimento de ser homem ou mulher. Ele publicou em coautoria um livro chamado Vandalized Love Maps, onde apresentava alguns casos de pacientes. Um desses pacientes fez objeções quanto à publicação, ainda que sob pseudônimo, do seu relato de caso. O paciente tinha certeza de que qualquer pessoa que conhecia seria capaz de reconhecê-lo pelo relato apresentado, mesmo com a descaracterização com o uso do pseudônimo. Davi Coimbra, jornalista do jornal Zero Hora, traz em sua matéria intitulada O tênue limite entre público e privado algumas indagações pertinentes sobre a publicação de dados de saúde. Na área médica, doentes de AIDS podem ter suas identidades reveladas? E se o doente for uma pessoa pública, o prontuário de uma pessoa pode ser divulgado? Há pouco tempo, um jogador de futebol teve um surto psicótico e foi internado numa casa de saúde. Alguns veículos divulgaram o fato, outros não. Que doenças podem ser divulgadas? São muitas dúvidas em relação a isso. Estão sendo discutidas e resolvidas no dia a dia, mas ainda se está longe de um critério único ou de uma regra geral. E para nós, pesquisadores da área da saúde, fica então o questionamento. Em algum momento é ético quebrar a confidencialidade e privacidade? E quais são as medidas que as instituições que possuem sistemas de informações em saúde podem ter para tentar garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados dos seus pacientes?
A compreensão da ética na pesquisa com dados secundários não é uma tarefa fácil, e observa-se que, atualmente, há pouca discussão acerca das maneiras como essas atividades podem ferir o princípio da confidencialidade. No Brasil, não há trabalho sobre esse tema e certamente tem que se construir novas propostas de pesquisa a fim de elaborar diretrizes próprias, no que diz respeito aos princípios bioéticos na pesquisa, em banco de dados e com relatos de casos. Com todas as questões levantadas, vamos discutir no fórum? Esperamos vocês!